Você sabia que existem seres invisíveis por aí? As centenas, milhares, milhões. Eles estão em todos os cantos. E você sabia o que mais? É perfeitamente possível você conversar com eles. E aí, se interessou? Ficou curioso? Então acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. E a conversa de hoje, eu não sei se daria para catalogar, separar se é de iluminação, luminárias, criatividade ou empreendedorismo. Talvez não seja relativo a nenhum desses assuntos. Ou por outro lado, talvez seja relativo um pouquinho a cada um deles. E aí vai ficar a seu critério avaliar. Eu vou te contar uma história pessoal. Aconteceu comigo há exatamente 23 anos, em 1996. Eu estava saindo de uma experiência já bem sucedida, estava montando meu segundo negócio, uma franquia de cursos de informática. Nessa época, vale a pena ressaltar, fazia bastante sentido você ter um curso de informática. Afinal de contas, as pessoas ainda não conheciam direito de editores de texto, nem softwares de planilha. Então, tinha muita gente interessada nesse tipo de produto, nesse tipo de serviço. Então, parecia bastante razoável montar um curso de informática e foi isso que eu fiz. Com uma sócia, eu montei um curso de informática e era uma franquia. A franquia era orientada, tinha uma série de orientações, como qualquer franquia, de direcionamento, posicionamento. E um dos direcionamentos principais que eles tinham era com relação ao marketing. Dentre uma série de estratégias que eles definiam, uma das principais dizia respeito ao letreiro. Vou lembrar mais uma vez, a gente está falando de 1996, nessa época a internet simplesmente não existia aqui no Brasil. Era uma vaga ideia, era muito pouco, muito incipiente, muito poucas pessoas utilizavam. Então, de certa forma, fazia algum sentido esse tipo de marketing muito forte, voltado para o luminoso, para um letreiro luminoso que tinha que ser, segundo a matriz da franquia, o carro-chefe do marketing. Eles tinham uma estimativa que em torno de 65% dos clientes vinham ao negócio baseados na visualização do letreiro, do luminoso. Então, você tinha que ter um luminoso muito interessante, muito bonito, muito chamativo. Bom, mesmo nessa época, botando aqui um parênteses bem generoso, era um pouco estranho você basear sua estratégia de marketing em um letreiro, um luminoso, ser uma estratégia passiva e não ativa. Mas isso daí é assunto para outros vídeos. Então, nessa época, cheio de razão, resolvi montar o maior luminoso de toda a rede. 2 metros de altura por 22 metros de largura. 44 metros quadrados de pura potência luminosa. Um fluxo luminoso tão intenso que quando acendia iluminava o outro lado da rua. Era um negócio realmente fantástico, muita luz e muito consumo. Mas de qualquer modo, ele cumpria o seu papel. Ele iluminava tudo, chamava muito atenção. Bom, passou o tempo e ele simplesmente se mostrou ineficaz da maneira como a franquia imaginava que ele fosse reagir. Afinal de contas, como eu falei, a franquia estimava que em torno de 65% do público viria por causa do letreiro. E esse número, com muito esforço, não passava os 30%. Afinal de contas, como é que eu não estava conseguindo isso se eu tinha o melhor letreiro da rede? Bom, eu tentando analisar, descobrindo, algumas pessoas da matriz foram lá avaliar e nada, porque o luminoso estava perfeito, tudo maravilhoso. Pois bem, nesse meio tempo, existia um funcionário do prédio que tomava conta do prédio, fazia faxina, limpeza, servia também de porteiro. Era um rapaz humilde e ele de vez em quando procurava me falar comigo. Ele falava assim: Fernando, posso falar com o senhor um instantinho, dar uma sugestão? E eu estava muito atribulado com minhas funções, afinal de contas, o que ele poderia me sugerir? Eu simplesmente não dava bola, essa que é a realidade. E o tempo foi passando e ele volta e meia: podia dar uma sugestão, falar com o senhor? Bom, até que um dia, eu parado na calçada, analisando o letreiro, olhando o movimento, tentando entender as coisas, ele me pegou e falou: olha, eu podia dar uma sugestão para o senhor, se o senhor quiser. Eu tenho percebido que o senhor está preocupado com o seu letreiro, que ele não está chamando atenção, apesar de ele ser muito bonito. Eu falei: você tem toda a razão, realmente a gente não está tendo o desempenho que a gente imaginou que a gente fosse ter. Aí ele falou: olha, se o senhor perceber, acontece o seguinte: o maior número de pessoas que passa na nossa rua, passa justamente pela nossa calçada, que é debaixo do nosso letreiro. E eles simplesmente não conseguem ver o letreiro. Só quem vê o letreiro é quem está passando de carro, está muito perto. O transeunte, a pessoa que passa aqui na calçada, está embaixo do letreiro e não vê. Se o senhor colocasse um cartaz aqui na portaria, eu até poderia botar para o senhor, tirar para o senhor no final do dia, o senhor vai ver que provavelmente as pessoas vão olhar com mais facilidade. Bom, aquilo soou tão óbvio para mim que como é que eu não imaginei isso antes, né? E acabou que um letreiro que custou na época alguns milhares de reais, ele simplesmente foi substituído por um banner que custou poucas centenas de reais.
E acabou que justamente com esse banner eu comecei a ter o retorno esperado. A gente não só ultrapassou os 65%, como chegamos a quase 70% de conversão por causa de um banner que custou alguns poucos reais. Depois disso eu fiquei refletindo um pouco, né? Porque durante muito tempo ele ficou tentando me interpelar e eu simplesmente não dava bola. Naquela época, para mim, aquele rapaz não tinha a menor condição de me dar qualquer tipo de palpite viável, qualquer coisa que fosse interessante. Eu simplesmente ignorava ele. Não por desprezo ou petulância, mas porque eu estava tão assoberbado com as minhas coisas que eu achava que eu ia resolver isso. E não ouvia as pequenas coisas. E no final, foi ele que deu a sugestão que resolveu o meu problema. A partir desse momento, eu comecei a perceber que ele era uma pessoa invisível para mim. Ele, como uma série de outras pessoas que passavam no dia a dia para mim. Eu via funcionários que eventualmente queriam falar alguma coisa comigo, ou mesmo pessoas comuns do dia a dia que não faziam parte do meu ciclo, seja social, seja de amizades ou seja profissional. E essas pessoas, para mim, de alguma forma, eram invisíveis. E eu comecei a perceber também que todos nós, independente das nossas classes sociais ou formações, tratamos algumas pessoas também como seres invisíveis, seres que simplesmente a gente passa pela vida e não nota. Para pensar, qual foi a última vez que você cumprimentou o rapaz ou a mocinha que fica no banheiro do shopping center, mantendo aquele banheiro limpo, asseado, preparado para você utilizar? Quantas vezes você já deu bom dia ou agradeceu por o serviço dele? Ou o gari que limpa a sua rua, ou a bilheteira, o bilheteiro do metrô que vende a passagem para você? Essas pessoas passam pela gente e a gente simplesmente não nota, são invisíveis. E o problema é que a gente aumenta cada vez mais o ciclo de pessoas invisíveis. Às vezes pessoas que estão do teu lado trabalhando no dia a dia na sua empresa, uma pessoa que às vezes não está voltada para a sua função direta, a gente simplesmente não ouve. E eu posso te garantir que todas essas pessoas têm uma capacidade enorme de poder te ajudar. Geralmente uma opinião isenta, de fora, ainda que seja uma pessoa que, ao seu critério, talvez não esteja tão qualificada para dar uma opinião no seu trabalho ou na sua vida, às vezes ela pode te dar muita ajuda, te dar um ponto de vista completamente diferente do seu ponto de vista atual, que geralmente a gente fica travado nas nossas realidades. Eu sou designer. Designer tende a pensar como designers, assim como advogados tendem a pensar como advogados, como médicos tendem a pensar como médicos. Quando você tem uma pessoa de fora que não faz parte desse círculo, ele te dando uma opinião, te ajudando, te oferecendo um outro ponto de vista, posso te dar certeza que muitas vezes isso vai ser muito valioso. A partir desse momento, eu passei a valorizar e, de uma certa forma, até sugerir a opinião, a dica, a orientação de qualquer pessoa que trabalha comigo. Seja um colaborador, seja um funcionário direto, um prestador de serviço. Hoje em dia, qualquer pessoa no meu trabalho, minha sala fica aberta, qualquer pessoa que trabalhe comigo, de alguma forma, pode ter liberdade total de entrar, conversar, falar da sua opinião. Isso não significa que eu vá seguir a opinião, mas ela simplesmente vai ser registrada e eu posso te dar certeza. Em muitas ocasiões, isso me ajudou em muito. Não pense só que as pessoas invisíveis, esses seres invisíveis que passam pela gente, são pessoas que são totalmente alheias na nossa vida. Às vezes um funcionário, uma pessoa muito distante da sua vida. Às vezes tem pessoas do nosso lado que a gente trata como invisíveis. Como eu falei, designers são amigos de designer, advogados são amigos de advogados, médicos de médicos e por aí vai. Geralmente a gente tende a manter uma opinião em conjunto. O ser humano, ele é um animal por natureza gregário. A gente gosta de se agrupar, a gente precisa se agrupar. Acaba que esses grupos, ao mesmo tempo que eles podem nos fortalecer, né, podem te incentivar, te fortalecer, eles também podem, de uma certa forma, te fechar num universo muito restrito. Você ficar restrito ao mesmo ponto de vista sempre, ao mesmo tipo de opinião. Então é muito importante para você ampliar não só a sua capacidade de criação, seus pontos de vista, sua maneira de agir, sua maneira de pensar, seja profissionalmente, seja socialmente, é muito importante que você amplie cada vez mais o número de pessoas que fazem parte desse seu círculo próximo. Procurar incorporar cada vez mais outras pessoas, conhecer a história dessas pessoas, por que elas fazem o que elas fazem, como elas chegaram. Você se interessar por outras coisas diferentes do que você está habituado é um grande potencializador da criatividade, da sua capacidade de crescer e de aprender. Então, como eu falei, esse vídeo eu talvez não categorizasse em nenhuma das categorias que eu costumo falar aqui, sobre iluminação, luminárias, empreendedorismo,
criatividade, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que essa dica, né, essa conversa, que na realidade não é nem uma dica, é mais um bate-papo, ele me surgiu recentemente porque eu me lembrei dessa situação com o rapaz da portaria lá daquele prédio. Isso é mais uma troca de ideia, porque isso mudou muito a minha vida pessoal e profissional. E talvez, se você ainda não ficou atento a esse detalhe, pode ser que isso daí de alguma forma possa te ajudar. Quero te agradecer por você estar aqui mais uma vez me acompanhando nesse vídeo, desejar que você amplie a sua visão, incorpore outras realidades à sua realidade e com isso cresça, e desejar também muito sucesso para você. Até o próximo vídeo, um abraço.